10º ano continua a fazer-se nas ruas de todo o país. Manifestações em Évora, no Porto, cortes de trânsito em Coimbra, desfiles de protesto em Lisboa. Manuela Ferreira Leite aceita o diálogo, mas não negociações. Os estudantes prometem fazer-lhe a vida difícil. Estudantes voltam à rua em protesto contra as provas globais. Hoje, em várias cidades do país, os alunos do ensino secundário pediram a demissão de Manuela Ferreira Leite. A Ministra da Educação já aceitou dialogar com os estudantes do Porto. O encontro está marcado para dia 18, na cidade invicta, onde a adesão às manifestações foi fraca. O mesmo não aconteceu em Évora. Aqui, os estudantes invadiram as ruas da Baixa e fizeram greve às aulas. O mesmo aconteceu em Santarém. Ruas cortadas ao trânsito, tudo por causa dos protestos estudantis. Cenário idêntico na Madeira. No Funchal, onde a adesão à greve contra as provas globais atingiu os 100%, os alunos do secundário destaparam a estátua da autonomia. É que, dizem eles, é necessário também autonomia para a educação. Mas foi em Lisboa que os protestos tiveram mais força. Às 3 da tarde, 1,5 milhar de estudantes concentrou-se no Terreiro do Paço. Depois foi o desfile até às 5 de outubro e as palavras de ordem contra a Ministra da Educação. Os estudantes estão motivados para esta luta, ninguém fará as provas globais. Porquê é que não queres fazer as provas? Porque acho extremamente injusto que nós, baseados na reforma do sistema educativo, tenhamos uma avaliação contínua, depois no fim do ano arriscamos toda essa avaliação por causa de uma prova que pode correr mal e termos um azar no dia da prova e pode arriscar-nos todo o nosso trabalho de um ano letivo. Apesar de decorrer de forma ordeira, registou-se um pequeno incidente. Um dos manifestantes foi detido por porte de arma branca. Entretanto, os estudantes tentaram ser recebidos no Ministério da Educação. Não o conseguindo, decidiram queimar meia dúzia de bandeiras do PSD. Mas tudo muito sereno, até porque a polícia lá estava a recolher imagens, talvez para arquivo. A polícia suspeita de infiltração de hooligans entre os estudantes. Numa reação aos incidentes da semana passada, a PSP responsabiliza os manifestantes pelo que aconteceu. E se for necessário voltar a usar a violência, então falo-á para combater os que chama de arruaceiros. Alguns diapositivos que ilustram a atitude de estudantes do ensino superior e secundário durante as manifestações de quarta e quinta-feira da passada semana. Foi assim que a PSP começou a sua conferência de imprensa. Uma conferência para dizer que a conduta dos jovens estudantes tem sido deplorável e condenável. A PSP vai continuar na sua política de contenção, mas ser cada vez mais intransigente em questões de agressões, sejam elas de física, inclusivamente natureza social, porque nós estamos para servir a sociedade e não para servir bandos de arruaceiros. O subintendente Santos garante que a PSP não deixará de usar a violência sempre que os direitos sagrados dos cidadãos estejam ameaçados. A polícia já identificou alguns indivíduos que se juntam às manifestações sem fazer parte delas. A polícia falou em aproveitamento dos jovens por parte de uma certa opinião pública. A polícia responsabilizou alguns órgãos de comunicação social de incentivar atitudes irresponsáveis. A polícia precisa da comunicação social enquanto estabilizadora da realidade social. Mas ao criar especulações, nós sabemos perfeitamente que há órgãos de comunicação social que vivem da especulação e que as pessoas não gostam, mas compram. Não gostam, mas leem, porque faz anedota. Quer apontar alguns casos? Não. Para que não haja mais atentados ao pudor, para que não haja mais automóveis danificados, para que não se vandalizem supermercados como aconteceu na quinta-feira, para que não se apreendam objetos destes, a PSP diz que vai contactar associações de pais e de estudantes para que manifestações futuras decorram de acordo com a lei. À rua a protestar contra as provas globais no 10º ano. Em Lisboa, o protesto começou frente ao Ministério da Educação e acabou junto à escadaria da Assembleia da República, onde estiveram cerca de 3.000 estudantes. Ao princípio da tarde, milhares de estudantes invadiram as ruas que circundam o Ministério da Educação. 2 horas depois puseram-se a caminho da Assembleia da República. E ao mesmo tempo que representantes dos estudantes reuniam lá dentro com grupos parlamentares, cá fora começavam a exaltar-se os ânimos. E em
pouco tempo, milhares de estudantes passaram as grades, invadiram o cordão policial, ocupando as escadarias de acesso ao Parlamento. Foi aí que a polícia de choque, que há algum tempo se encontrava a aguardar, começou a avançar. Em menos de um minuto, os estudantes não pouparam nem polícia nem jornalistas para atingir os seus meios. Pedras, garrafas, tudo valeu. No Porto, escolas encerradas e 20 mil alunos dos distritos do Porto e Aveiro invadiram as ruas da cidade. Entre os protestos contra as provas globais, apresentaram também propostas concretas e exigiram o diálogo com o Ministério da Educação. Escolas encerradas, estudantes na rua. Foram mais de 20 mil esta tarde pelas ruas da cidade, vindos de todo o distrito do Porto e também de Aveiro, com a lição bem estudada e propostas concretas. Queres mudar os 25% para 10%? Já apresentei os motivos pelos quais nos levam a decidir isso. Depois exigimos perante o Ministério e as escolas que o calendário não seja tão apertado, que as pessoas mudem um bocado do género. Isto tem que haver mesmo, é uma condição essencial, que aqui haja uma semana para as pessoas estudarem antes da prova. Propostas em tom de reivindicação, porque depois do dia de hoje, dizem os estudantes, a Ministra da Educação vai ter de os ouvir. Vai, com certeza que vai ser. Nós estamos muito otimistas em que o Ministério nos receba e que podemos apresentar as nossas questões, pôr as nossas questões e essas coisas todas. Recados que deverão seguir para Lisboa ainda hoje. À espera da volta do correio, os estudantes prometem abrandar a sua luta. Depois, logo se vê. Os alunos de quase todo o país aderiram a esta jornada de luta contra as provas globais. De norte a sul do país, muitas ruas pertenceram hoje aos estudantes, que também cortaram algumas estradas. Hoje o movimento chegou mesmo a todo o país, um pouco por todo o lado. De norte a sul, os estudantes do secundário invadiram as ruas, cortaram o trânsito e levaram bem alto a voz do seu descontentamento contra a realização das provas globais. Uma greve às aulas que em Bragança teve uma adesão de quase 100%. Na Guarda, milhares de estudantes impediram a circulação rodoviária nas estradas Florico da Beira e Vilar Formoso. Na capital algarvia, mais de 2 mil estudantes de 8 escolas impediram temporariamente o trânsito na Estrada Nacional número 125 e em Estremoz foram cerca de 300 jovens que desceram às ruas para protestar. Idêntica situação viveu-se em Leiria, Évora, Aveiro e Braga. Em Coimbra, os estudantes ocuparam 2 faixas de rodagem da ponte Santa Clara, a ponte que atravessa o Mondego, impedindo assim a circulação do trânsito nos 2 sentidos. Manuela Ferreira Leite, Ministra da Educação, foi esta tarde à Assembleia da República explicar a prova global do ensino secundário. Defendeu a sua dama e garante-se que só quer o melhor para os jovens. Quanto às manifestações, compreende-as, mas diz lamentar os seus aproveitamentos políticos. É a grande aposta da Ministra. Manuela Ferreira Leite garante que é no ensino secundário que vai centrar todas as suas atenções. Quanto às provas globais, acha que elas só beneficiam os alunos. E no que respeita às manifestações, isso são coisas da juventude. Sente-se bem com manifestações à porta do Ministério? Nem bem nem mal, porque não é... Também não é caso para me sentir mal, não é? Não é nada comigo, não é? Mais tarde, em explicações aos deputados, lamentaria o aproveitamento político das movimentações juvenis. Se há coisas que me custam, sinceramente, é exatamente que a generosidade dos jovens seja sempre tão empolada em épocas eleitorais. Não podemos dramatizar a manifestação dos jovens nem pouco mais ou menos, portanto é alguma coisa que temos sempre que considerar natural em democracia. E quanto à prova global propriamente dita, ela é a dama da Ministra. Poderei não fazer muito mais no sistema de ensino, mas vou seguramente fazer alguma coisa no ensino secundário. Estou mais uma vez convicta de que neste momento eu estou a prestar um bom serviço aos atuais jovens, que evidentemente hoje estão a gritar na rua, mas que daqui a uns anos, quando chegar à altura de serem os filhos deles a gritar na rua, talvez eles percebam que nós estamos a trabalhar no bom sentido para eles. Tudo pelos jovens, mais ainda pelo ensino secundário. A prova global vai mesmo para a frente, apesar das oposições da JSD, PCP e mesmo do PS. Mas sosseguem os estudantes, que não terão mais que um exame por dia.
Hoje a manifestação dos estudantes em frente ao Ministério da Educação foi calma. À espera dos estudantes estava cerca de uma centena de polícias, mas não houve bastonadas. Mas foram muitos os estragos provocados nos carros estacionados nas proximidades do Ministério da Educação. 100 agentes da autoridade para controlar 7.000 estudantes. São números adiantados pela PSP. Mas desta vez, na 5 de outubro, não houve bastonadas. Aparentemente, correu tudo quase na perfeição. Correu muito bem. Os estudantes manifestaram-se, estiveram ordeiramente, portanto tudo correu dentro da normalidade. Mas não foi bem assim, que o digam os proprietários das viaturas que se encontravam estacionadas perto do Ministério. Espelhos arrancados e muitas amalgadelas. Os estudantes dizem que os estragos não foram provocados por eles. Isto não foi feito por estudantes, isto foi feito por claques, por vândalos que vieram aqui só para destruir aquilo que os estudantes estão a fazer. Os estudantes estão a lutar por uma coisa e há pessoas que estão a perturbar isso, estão a combater aquilo que nós estamos a esforçar para construir. E presos foram mesmo alguns indivíduos que se encontravam munidos de objetos contundentes e que dos estudantes tinham muito pouco. A PSP desta vez não usou a força, mas frases como terrorismo policial e outras do género bem se ouviram durante toda a tarde. Os polícias, esses não prestaram muita atenção, mas pelo sim pelo não, o melhor era estar sempre prevenido. E claro que tudo ficou gravado para em tempos mais calmos recordar. Quanto às bastonadas de ontem, os agentes da ordem apenas dizem que a culpa não foi deles. Que comentário é que tem a fazer a ontem, à manifestação de ontem? Eu penso que devem ser vocês a fazer estes comentários. A polícia faz tudo para que tudo corra bem. Quando é impossível as coisas correram bem, é de certeza que a culpa não é da polícia. Os milhares de estudantes, tal como chegaram, partiram. Para trás ficou mais um dia de protesto contra as provas globais. Boa tarde. Milhares de estudantes do ensino secundário juntaram os seus protestos nas maiores manifestações de sempre contra o Ministério da Educação. Não aceitam as provas globais para o 10º ano e exigem ser ouvidos pela Ministra. Por isso, começaram por se concentrar em frente ao Ministério. Depois, seguiram até à Assembleia. A polícia estava à sua espera, mas hoje não houve confrontos com os agentes. Mas entre os estudantes, a confusão e a agressividade foram difíceis de controlar. Mais uma manifestação para juntar ao rol que nos últimos tempos tem vindo a crescer. As escolas secundárias em peso para dizer que Manuela Ferreira Leite não as convenceu a fazer as provas globais. As estudantes já têm testes uma semana antes das provas globais, testes do ano letivo, não é? Portanto, e como é que eles vão ter tempo para estudar? Ou anulam os testes que têm da avaliação contínua, que é isso que nos interessa, não é? Ou então não estudam para as provas globais. Portanto, isto são medidas que vêm muito atrasadas, não é? Mas aquilo que continuamos a dizer é o fim das provas globais e que não queremos as provas globais. No meio de estudantes preocupados com as provas, havia outros, ligeiramente mais pequenos, que aproveitavam para testar os seus bons pulmões. Depois de gritos, de apupos das palavras que já nos habituaram, depois de objetos apreendidos pela polícia, como uma garrafa de gasolina e uma suqueira, depois de carros amalgados, depois de tudo isto, o Ministério ficou para trás e foi vê-los rumar até à Assembleia. Eram mais de 5.000, disse a polícia. Por que tu não queres fazer as provas? São difíceis. Ainda não os fizeste? Mas eu acho que uma pessoa anda na escola a estudar um ano inteiro, depois chega uma aula, 50 minutos, corre mal, vai-se embora por causa disso. Eu acho que está mal. Mas quem é que disse que ia chumbar? Não, mas chumbar... Uma pessoa está sempre naquela, psicologicamente está sempre mal. Por que é que estás aqui? Por que é que eu estou aqui? Afinal, nem sempre é fácil falar com quem tem dificuldade em responder porquê. Pouco a pouco, os estudantes começaram a subir as escadarias da Assembleia da República. Derrubaram as grades, atiraram pedras. 2 jornalistas foram atingidos e um deles conduzido ao hospital. Alguns carros ficaram neste estado e alguns estudantes não aguentaram tanto calor. 250 agentes da PSP a impor a ordem numa manifestação que, por muita paciência, não terminou em confrontos.
Os protestos dos estudantes não se fizeram ouvir apenas em Lisboa. No Porto e em Coimbra, milhares e milhares de jovens saíram às ruas, gritando o seu desacordo contra o sistema de avaliação no ensino secundário. Numa demonstração de força, cortaram estradas, pararam o trânsito. No Porto, foi o caos. As vozes de protesto dos alunos do ensino secundário do Distrito do Porto e de Aveiro, não às provas globais do 10º ano, sublinhado com palavras de ordem contra a Ministra da Educação. Apesar da contestação à política do Ministério da Educação, os dirigentes associativos dizem que é preciso não confundir as coisas. O que está em causa são apenas as provas globais e não a reforma do ensino. Há muita gente que se manifesta à revelia das associações de estudantes. Nós compreendemos, cada pessoa é livre de contestar o que quiser, mas o objetivo fulcral disto tudo é mesmo as provas globais. Hoje é isso. No futuro não sabemos ainda. Vamos ter que ter tempo para pensar. A chuva de protesto dos alunos do ensino secundário estendeu-se às principais ruas da cidade do Porto, provocando um autêntico caos no trânsito da cidade. Os ânimos estiveram por vezes exaltados, mas não se registaram incidentes de maior. A polícia não teve qualquer problema em controlar a manifestação. Em Coimbra também não houve confusões a registrar. Os estudantes fizeram ouvir a voz do seu protesto pelas ruas da cidade e depois foram entregar um abaixo-assinado à Direção Regional de Educação contra as provas globais do 10º ano, rubricado por 4.000 estudantes. Os protestos dos alunos do ensino secundário a subir de tom num dia em que as manifestações se multiplicaram um pouco por todo o país. O descontentamento dos estudantes varreu o país inteiro, de norte a sul. Em Bragança, a greve às aulas foi quase de 100%, mas os alunos também não ficaram em casa. Bloquearam a estrada para Moncorvo, obrigando a GNR a intervir. E no distrito de Viana do Castelo ainda foi pior. Estudantes e polícia envolveram-se em confrontos. Um jovem de 17 anos sofreu ferimentos ligeiros. Na região centro foi também a grande confusão. Centenas de estudantes nas ruas, dificultando o trânsito em muitas localidades. O mesmo se passou no Algarve. Em Faro, cerca de 2.000 estudantes de 8 escolas secundárias impediram temporariamente a passagem dos veículos na Estrada Nacional 125. Manuela Ferreira Leite está neste momento reunida com representantes dos estudantes, mas já lhes disse que não recua na decisão tomada. As provas são mesmo para fazer. A Ministra da Educação chegou à Assembleia da República com a manifestação ao rubro. Vinha à Comissão Parlamentar de Educação responder a perguntas do PS sobre a questão das provas globais. Manuela Ferreira Leite foi bem clara. As provas globais são para manter em nome de uma reforma há muito adiada. E a Ministra diz que os jovens são os primeiros a serem manipulados. A generosidade dos jovens seja sempre tão empolada em épocas eleitorais. Eu não posso deixar de dizer isso claramente. A Ministra nem sequer foi sensível aos argumentos de Pedro Passos Coelho, que pedia o fim da prova global este ano. Nos corredores, entretanto, uma comissão de estudantes esperava ser recebido por Manuela Ferreira Leite, o que esta aceitou fazer no final da reunião com a comissão. E embora os ânimos estivessem mais calmos, os estudantes prometem não desarmar se a Ministra não aceitar as suas reivindicações. Se por acaso hoje as nossas reivindicações não forem assumidas para a prática, vamos continuar a luta e dia 11 de maio sairemos à rua de novo. Entretanto, o Comando-Geral da PSP já se pronunciou sobre os incidentes ontem frente ao Ministério da Educação. Segundo este comando, tudo se ficou a dever à infiltração de elementos habituais das claques de futebol. A polícia refere que os estudantes ocuparam a via pública indevidamente e que isso deu origem a todos os incidentes. A polícia de choque barrou as escadas de acesso ao Parlamento. Os estudantes ainda derrubaram as barreiras de proteção, mas ficaram a meio das escadas. Hoje era mesmo um dia de protestos pacíficos, por vezes postos a nu. As manifestações não foram só em Lisboa. No país inteiro, os estudantes do ensino secundário encheram as ruas, cortaram o trânsito e gritaram os seus protestos contra a prova global. Em Bragança, em Faro, na Guarda, na Figueira da Foz, em Coimbra, em Aveiro e no Porto, onde foi o caos com 20.000 estudantes na baixa. As vozes de protesto dos alunos do ensino secundário do Distrito do Porto e de Aveiro, não às provas globais do 10º ano, sublinhado com palavras de ordem contra a Ministra da Educação.
Apesar da contestação à política do Ministério da Educação, os dirigentes associativos dizem que é preciso não confundir as coisas. O que está em causa são apenas as provas globais e não a reforma do ensino. Há muita gente que se manifesta à revelia das associações de estudantes. Nós compreendemos, cada pessoa é livre de contestar o que quiser, mas o objetivo fulcral disto tudo é mesmo as provas globais. Hoje é isso. No futuro não sabemos ainda. Vamos ter que ter tempo para pensar. A chuva de protesto dos alunos do ensino secundário estendeu-se às principais ruas da cidade do Porto, provocando um autêntico caos no trânsito da cidade. Os ânimos estiveram por vezes exaltados, mas não se registaram incidentes de maior. A polícia não teve qualquer problema em controlar a manifestação. A contestação começou de manhã, com greves às aulas e portões fechados a cadear, um aperitivo que a grande manifestação estava prevista para a tarde, em frente ao Ministério da Educação. E a verdade é que a contestação às provas globais conseguiu juntar milhares de alunos do secundário. Uma mobilização geral que não parece incomodar o Ministério da Educação. Os estudantes tinham uma audiência pedida e a polícia nem os deixou chegar à porta, mas hoje incidentes de maior não houve. Um estudante detido, um repórter fotográfico a quem foi pedida a identificação, um polícia que ameaçou a SIC caso pusesse estas imagens no ar. De resto, apenas os estudantes a gritarem palavras de ordem, sempre prontas e atualizadas. E a atirarem tudo e mais alguma coisa para o lado de cada grades, o lado dos polícias. Garrafas de água foram mais que muitas, mas só uma foi apreendida, esta que está cheinha de combustível. Mas confrontos desta vez não houve, nem mesmo na Assembleia da República, onde se juntaram cerca de 6.000 estudantes e uma força policial impressionante. Mas a ordem hoje é para manter a calma, de modo que nada foi entendido como uma provocação, nem mesmo o derrubo das barreiras e a subida da escadaria da Assembleia, gestos que antes já deram direito à bastonada. Também aqui voltaram a chover pedras e garrafas, alguns jornalistas e polícias foram atingidos, mas os dirigentes estudantis lá apelaram à calma. E a calma reinou até perto das 7 da tarde, quando começou a debandada. Na Assembleia da República, a Comissão Parlamentar de Educação esteve durante a tarde reunida com a Ministra da Educação e deverá receber ainda hoje estudantes do ensino secundário. No Porto, os estudantes paralisaram a baixa. Cerca de 2.000 estudantes do ensino secundário bloquearam o trânsito na Avenida dos Aliados. Apesar de tudo, uma manifestação ordeira que contou até com a colaboração da polícia. Gazeta às aulas e vamos lá ao protesto. Foi também a palavra de ordem dos estudantes do Porto. Esta tarde andaram milhares de alunos pelas principais ruas da cidade até chegarem às instalações da Direção Regional de Educação do Norte. Foram entregar uma carta para a Ministra da Educação, um documento onde sugerem alterações à reforma educativa. E quanto às provas globais, não dizem não, mas pedem uma revisão da matéria. Querem mais tempo para a prova, pelo menos 110 minutos, menor importância para a avaliação final e, mais ainda, uma segunda chamada facultativa para melhorar notas. Senhora Ministra, tem que compreender que este ano é fundamental isso. É fundamental que haja uma segunda chamada, porque senão as pessoas vai ser um desastre a prova, vai ser total. Se a Ministra ler os recados que vão do Porto, os estudantes garantem que vão estudar para as provas. Mas a vontade da maioria é de dar negativa ao Ministério. Em Coimbra, o rastilho do protesto foi aceso logo de manhã. Desfile pela cidade e corte do trânsito na ponte de Santa Clara. Foi um desassossego total durante toda a manhã. Cerca de 4.000 estudantes das escolas de Coimbra e uma ou duas dos arredores puseram o centro da cidade em alvoroço. Protestos e mais protestos, o não à reforma e a Ministra da Educação brindada com gestos e palavras menos académicas. O meio-dia foi o ponto alto da manifestação. Sentados no asfalto, cortaram durante cerca de meia hora o trânsito na Estrada Nacional número 1, na Ponte de Santa Clara. O trunfo estava jogado. Depois desmobilizaram sem incidentes, embora com a polícia por perto. Fitas do secundário em tempo de queima das fitas. 86.000 alunos do ensino secundário contra a prova global, mas de formas diferentes.
Uns querem que esta introdução na reforma do sistema educativo seja eliminada, outros querem que ela seja adiada por um ano. Outros querem mais tempo para poderem estudar. Mas numa coisa todos concordam, esta inovação da reforma do sistema educativo, a prova global, apanhou desprevenidos os estudantes do ensino secundário. O Ministério diz que os professores sabiam da global desde outubro. A prova global, incluída no novo regime de avaliação, com data de outubro de 93, apanhou desprevenidos os alunos do secundário em abril de 94. O Ministério, em comunicado divulgado ontem, contesta. O regime de avaliação é do conhecimento de todas as escolas desde outubro do ano passado. As instruções divulgadas no despacho de março só referem o modo de organização interna sobre as tarefas de professores e órgãos de gestão das escolas. Respostas da Ministra, por escrito, à contestação do secundário. A global inclui a matéria dada durante todo o ano em cada disciplina. Não dispensa ninguém e não há segunda chamada. As perguntas são feitas pelos professores de cada escola e as respostas contam 25% na avaliação final. Este ano é só para o 10º, mas progressivamente vai ser também obrigatória para o 11º e 12º. Os estudantes dizem que a prova põe em causa a avaliação contínua, mas a Ministra é que não vai nisso. A melhor forma que temos de ajudar os jovens às vezes é contrariá-los. Se a Ministra continuar com a opinião que nós adolescentes devemos ser contrariados, nós adolescentes também não cederemos e inevitavelmente chega-se à confrontação. Um fim-capé dos dois lados e a prova global a aproximar-se.